Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Disse sua mãe aos que serviam: Fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra, preparadas para a purificação judaica, que levavam cada uma 2 a 3 metretas. Jesus disse-lhes: Enchei as talhas de água. Encheram-nas até em cima. Então Jesus disse-lhes: Tirai agora e levai ao arquitriclino. Eles levaram. O arquitriclino, logo que provou a água convertida em vinho, ele não sabia de onde viera, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água. Chamou o esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já os convidados têm bebido bem, então lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Tal foi o primeiro milagre de Jesus, fê-lo em Caná da Galileia. Assim manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Comentário João 2, de 5 a 11, Santo Agostinho. Metretas, do grego metron, quer dizer medir. Significa alguma unidade de medida, como uma urna, a ânfora ou algo similar. Os que estavam cientes da divindade de Nosso Senhor, esses não se mostraram espantados deste milagre. O que ele fez nas bodas de Caná, nas talhas cheias d'água, é o mesmo que faz todos os anos em nossas vinhas. Desta transformação, contudo, não nos espantamos, porque repete-se anualmente a olhos vistos. Deus, pois, lançou mão de novos prodígios a despertar os homens adormecidos, pelo que segue. Assim manifestou a sua glória. Se apenas então passaram a crer em Nosso Senhor, acaso ainda não eram seus discípulos quando acudiram às bodas? Verdade é que trata-se de um modo de falar, como quando, por exemplo, dizemos que o apóstolo Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, quando é evidente que na época de seu nascimento ainda não havia se convertido em apóstolo. Da mesma maneira, quando lemos que os discípulos do Senhor foram chamados às bodas de Caná, devemos disto entender que ainda não eram propriamente discípulos, senão que viriam a sê-lo com o tempo. Vede os mistérios que se encerram nesses milagres de Nosso Senhor. Convinha que se cumprisse em Jesus Cristo o que dele havia sido predito. Transmudou a água em vinho quando lhes abriu a inteligência e lhes explicou as Escrituras. Assim, infunde sabor no que outrora era insípido, e a bebida inócua torna-se inebriante. Tivera ordenado que a água fosse deitada fora, e então derramado nas talhas um vinho extraído dos excessos da criação. Pareceria que rejeitava o Antigo Testamento. Como, porém, convertesse a água em vinho, deu-nos a conhecer que as antigas Escrituras lhe pertenciam, porque foi à conta de sua injunção que se encheram as talhas. Elas, contudo, são insípidas, se nelas não se discerne o mesmo Jesus Cristo. Sabemos também que a lei, dada no início do mundo, daí até os nossos dias, medearam 6 idades. A primeira, de Adão a Noé. A segunda, de Noé a Abraão. A terceira, de Abraão a Davi. A quarta, de Davi até a transmigração para a Babilônia. A quinta, até João Batista. A sexta, por fim, daí ao fim do século. Aquelas 6 talhas, pois, figuram essas 6 idades, que não careceram de profecia. Qual as talhas cheias, qual as profecias cumpridas? Porém, que significa que continham 2 ou 3 medidas?
tivesse o evangelista mencionado apenas 3 medidas, naturalmente concluiríamos que referiam-se ao mistério da Trindade. Todavia, o fato de ter escrito 2 ou 3 não constitui razão suficiente para deixarmos de lado essa interpretação, pois que, nomeados o Pai e o Filho, decorre daí como consequência o mesmo Espírito Santo, na medida em que este pode ser entendido como um amor mútuo entre os 2 primeiros. Ainda outra explicação possível. As 2 medidas podem indicar os 2 povos, judeus e gregos. As 3 medidas, por outro lado, representam os 3 filhos de Noé.